Olá, meninos! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as doenças que são transmitidas pelo ar, seguindo a orientação da habilidade do DCGO, que recomenda a identificação de algumas doenças que são transmitidas pelo ar, realizando ali a sua orientação para a prevenção e a forma de tratamento. Nesse caso, para vocês compreenderem a necessidade da identificação dessas doenças, vocês precisam compreender que por dia nós absorvemos aproximadamente 10 mil litros de ar e, portanto, isso significa que o nosso corpo absorve 400 litros de oxigênio, isso por dia. Lembrando que esse oxigênio ele é levado, chega nos alvéolos, dos alvéolos é transportado para a corrente sanguínea, levado para dentro das células para que as células realizem a produção da ATP. Lembrando, para aqueles que não lembram, que a ATP vai ser a energia celular do corpo, a energia que nós necessitamos para realizar as nossas atividades vitais, como falar, como andar, como simplesmente visualizar uma imagem, como escutar e assim por diante. O ar, da mesma forma que o ar ele pode vir a ser benéfico, ele também pode ser maléfico, dependendo das propriedades que estão inseridas a ele. Se nós estamos em um local onde há baixa contaminação, isso não vai trazer tanto dano para a minha saúde como eu estar em outro local em que existe uma contaminação presente. Nessa poluição ou nessa contaminação que está presente, pode vir a estar bactérias e vírus que ao entrar no meu sistema respiratório possa gerar um dano ao meu metabolismo, ou seja, pode vir a gerar uma determinada doença. Nesse caso, a primeira doença que nós vamos abordar vai ser a nossa bronquite asmática, sendo muitas das vezes chamada como bronquite ou de asma. Se trata de uma doença que gera uma inflamação nos brônquios pulmonares devido a uma simples alergia ou uma infecção respiratória, que pode levar ao surgimento de sintomas como a dificuldade respiratória. Ah, professora, mas como eu vou saber se eu estou com a bronquite asmática? Você vai verificar se você se encontra com mais de um desses sintomas que eu vou citar e se ele está agravando ao decorrer do tempo. Quais são esses sintomas? Dificuldade para respirar e sensação que o ar não chega até os pulmões, sensação de peso no peito, tosse persistente e repetitiva, presença de pequenas quantidades de catarro semelhante à clara de ovo, aquele catarro que fica ali amarelado, aquele escarro amarelado. Chiado ao respirar, sensação de mal-estar no corpo. Além desse fator, a inflamação gerada pela bronquite, ela pode ser causada, como eu disse anteriormente, por uma alergia ou por uma infecção, que se for apenas essa inflamação, se for causada apenas por essa inflamação, como é demonstrado na imagem, em que eu tenho um brônquio saudável, então ele não é tão obstruído como o brônquio com uma inflamação, com excesso de muco, que ele fica praticamente fechado, por isso a dificuldade de respirar. Se for apenas essa inflamação, o médico, o pneumologista, ele pode indicar algumas vacinas e conseguir eliminar o problema. Mas, se não for apenas a inflamação, se vier a ter outros sintomas
que vão se enquadrar como asma, aqueles que eu citei anteriormente, ela não tem cura e, portanto, eu preciso buscar medicamentos que amenizem os sintomas, mas que não vão me fornecer uma cura definitiva. Nesse caso, o médico ele pode indicar bombinhas contendo salbutamol, podem indicar alguns aerosóis com soro e medicação com Berotex para reduzir ali a nossa dificuldade em respirar, em sentir a falta de ar. Além disso, ele pode indicar alguns xaropes para alívio da tosse, como ou próprios antibióticos, como a amoxicilina, caso a inflamação ela seja ali decorrente. Uma outra doença que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica vai ser o nosso efizema. O efizema pulmonar ele vai surgir em pessoas fumantes ou pessoas que inalem fumaça. Eu posso ter um fumante passivo, que é aquele indivíduo que fica próximo de um fumante ativo, ele inala mais fumaça do que o próprio ativo e, portanto, ele pode vir a desenvolver um efizema pulmonar sem nunca ter colocado um único cigarro na boca. Se eu fico muito próximo, às vezes, a um fogão de lenha, sempre que eu ficar próximo a algum objeto que libere alta concentração de fumaça, aquela fumaça, ao atingir a minha via respiratória, chega até os meus pulmões, nos alvéolos, e podem ali realizar ou danificar a elasticidade ou a força que o pulmão tem que ter para exercer a sua atividade vital. Muitas pessoas falam assim: ah, professora, não, mas o efizema pulmonar, ele nunca aconteceu na minha família, já que a minha avó, ela fuma ali 40 anos, o meu pai tem 30 anos que é fumante e ele nunca desenvolveu nenhum sintoma que é enquadrado dentro das características do efizema pulmonar. Mas calma aí, eu vou te dizer para você calmar um pouco ali seus ânimos, porque os sintomas do efizema pulmonar, ele não surge de uma hora para outra, ele vai surgindo gradativamente ao longo do tempo. Em alguns indivíduos, o primeiro sintoma, ele só vai aparecer 50 anos após ali o início da atividade causadora da doença. Só que após a verificação dos sintomas ou que você está com aquela doença, o quadro ele piora de uma hora para outra. Então, quando você chega a descobrir que você está com a doença, ela já pode estar com um quadro avançado. Desta forma, para mim saber se eu estou ali com efizema pulmonar, o médico ele vai me indicar exames que podem variar do raio-x do tórax ou de uma simples tomografia computarizada para verificar ali o estado do meu pulmão. O pulmão de uma pessoa com efizema, ele fica preto, ele fica com pequenos pontinhos pretos até que ele se espalhe por todo o órgão, enquanto que um tecido ali pulmonar saudável, ele tem o tom mais esroseado. Nesse caso, ainda pode acontecer, fazendo ali o raio-x do tórax ou a tomografia, que não seja possível verificar se você está com a doença ou não. Por isso, o médico ele pode te indicar um exame chamado espirometria. O que vai ser a espirometria? Ela vai ser um exame que tem como função avaliar as trocas de oxigênio no pulmão, a capacidade que seu pulmão está de absorver o oxigênio
transportar esse oxigênio para a corrente sanguínea e eliminar os demais gases do seu organismo. Tá, mas a senhora ainda não falou quais são os sintomas e nem o tratamento. Primeiro, após o desenvolvimento da doença, não existe um tratamento para o efizema pulmonar. Quanto aos sintomas, podem ser sensação de falta de ar, chiamento no peito, tosse constante, dor ou sensação de aperto no peito, dedos da mão ou pés azulados, a unha fica bastante azulada, cansaço constante no corpo, aumento da produção de muco, inchaço do tórax e, consequentemente, inchaço na região do peito.